seres mágicos, objetos encantados, acontecimentos extraordinários que fogem da realidade. Um gênero literário onde a narrativa é pautada pelo absurdo, pela mágica, pela fantasia. O programa Iluminuras de hoje abre as portas para a literatura fantástica. Eu converso com dois jovens autores brasilienses que têm obras publicadas sobre esse tema, Gleiser Wendel e Tati Azevedo. Você também vai conhecer os subgêneros da literatura fantástica e ver que muitos livros também fazem sucesso nas telonas. O primeiro convidado do programa de hoje é o escritor Gleiser Wendel, autor da saga As Crônicas da Aurora. Gleiser, muito obrigada pela sua participação em primeiro lugar. Não, eu que agradeço pelo convite. É uma honra para mim estar aqui. Gleiser, você é um administrador de empresas, filósofo e apaixonado por história, né? Como é que esse gênero, a literatura fantástica, entrou na sua vida e por que se dedicar a esse estilo? Eu acredito que tenha entrado na minha vida com O Senhor dos Anéis. Quando eu vi os filmes primeiro, eu fiquei realmente maravilhado com aquele universo criado pelo Tolkien. E depois eu acabei lendo os livros, não só apenas O Senhor dos Anéis, como O Hobbit, O Silmarillion, outras obras do Tolkien que fazem parte também do universo da Terra-média. E eu achei aquilo ali realmente fantástico. Eu falei, cara, isso daqui é muito, muito massa e é isso. E aí, na época, eu tinha 12, 13 anos, então eu ainda era um pouco garoto. E depois eu fui lendo outras coisas. Eu conheci também Harry Potter, a Ilíada de Homero, que eu acabei lendo depois também. Eu fui vendo que eu realmente gostava daquilo ali que eu estava lendo, achava aquilo ali muito, muito bacana. E depois, já vários anos depois, quando veio Game of Thrones, que eu vi a série também, e eu depois acabei lendo os livros várias e várias vezes, aí eu realmente me senti que eu estava pronto para poder escrever e criar, de fato, algo meu. E tirando referências de todas essas coisas que eu já lia, que eu já gostava, que eu me interessava. E aí foi quando eu, de fato, comecei a escrever A Face dos Deuses, que naquela época ainda não tinha esse título, eu acabei ele bolando depois. Aí eu comecei a escrever e eu vi que tinha um certo talento, não acredito tanto em talento, para mim é mais esforço, mas eu vi que eu tinha um certo talento para poder escrever. E aí eu fui levando em frente, página após página, capítulo após capítulo, e fui escrevendo, e aí 4 meses depois eu tinha escrito A Face dos Deuses, aí acabei publicando. Mas assim, e aí de lá para cá, isso foi em 2016 que eu fiz a publicação desse livro. E de lá para cá eu já emendei diretamente no volume 2, que é A Dança dos Mortos. E aí em abril desse ano eu lancei A Dança dos Mortos, aí eu dei uma pausa e fui me dedicar a alguns outros livros, alguns outros projetos, para dar uma esparecida na mente também, que é importante. A Face dos Deuses, e me parece que o segundo volume também, A Dança dos Mortos, né? Você apresenta o lado sombrio da fantasia, como você falou agora há pouco, né? Que mundo é esse? Quais os elementos desse mundo que o leitor vai encontrar aqui nas suas obras? Então, as minhas obras se passam em um mundo fantástico, né, que eu criei, que se chama Alúria. Então, assim, é uma obra de alta fantasia, então toda a história, toda a trama se passa em um outro mundo, que é esse mundo de Alúria. E os livros, eles pertencem ao subgênero Dark Fantasy, que é uma fantasia mais violenta, mais sangrenta e mais brutal. É algo que eu considero como livros para adultos e não para adolescentes. Eu não indico, por exemplo, que um adolescente de 10, 11 anos leia os meus livros, por exemplo. Por quê? É muito pesado? Sim, ele tem... são algumas próprias características do próprio gênero mesmo da Dark Fantasy, que são mais violentas e mais brutais, assim. Então tem cenas de assassinato, tem cena de estupro, tem cena de... assim, de tortura, então envolve muita violência física e muita violência algo muito visceral mesmo. E assim, é uma própria característica do gênero Dark Fantasy, que é algo menos, é mais realista, porque a gente considera na Dark Fantasy que não existem heróis. Existem pessoas, e essas pessoas cometem atos que podem ser bons ou maus, de acordo com as circunstâncias. Então, na Dark Fantasy não existe aqueles heróis que partem no seu cavalo branco para salvar a princesa do dragão. Não. Que é muito tradicional nesse tipo de literatura, né? Que é bastante tradicional, exatamente. Então, a Dark Fantasy, ela subverte um pouco isso, né? Então, ao contrário das histórias de fantasia tradicionais, assim, não existe herói, ou a princesa já morreu e o herói está lá, e ele busca algum propósito na vida, e esse propósito nem sempre
digamos, trazer o bem para a humanidade. Pelo contrário, às vezes o herói da história, ele pretende até, tipo, destruir o mundo. As Crônicas da Aurora, o que chama atenção é os nomes das pessoas, dos lugares, os títulos de nobreza, né? Foi muito difícil? Foi um trabalho de pesquisa muito longo? E conta pra gente que nomes são esses mais complicados? Para que eu não, digamos, usasse os mesmos títulos assim que todo mundo usa, por exemplo, rei, rainha, príncipe, princesa, etc., eu acabei criando palavras próprias para esses títulos. Então, como na história tem 3 países, então em cada país, rei significa uma coisa. Por exemplo, rei em Vatra significa Raisan. Príncipe em Vatra significa Taipan. Aí, por exemplo, em Main, que já seria outro país, rei significa Kang. E aí, por aí vai, eu vou tipo, distribuindo isso. Aí, assim, foi algo uma forma que eu encontrei de ser um pouco original para expressar coisas que são bastante comuns. Príncipes, princesas, rainhas e reis você encontra em praticamente qualquer livro de fantasia. Agora, Kangs, Raisans, Taipans você encontra apenas no meu livro. Isso é uma forma de ser original, assim. Você foi original também para garantir que não exista qualquer barreira idiomática, porque você traz aqui um glossário. Isso, exatamente. Porque nas primeiras versões, pra ser sincero, não tinha glossário. Aí muita gente falava, cara, como que se pronuncia isso? Como que eu falo isso? Ou não estou entendendo, o que é isso? Acabava se perdendo também. Aí eu falei, não, vou estruturar isso aqui direitinho, colocar um glossário, o que cada termo significa. Até porque, como tem muitos termos também, às vezes a pessoa acaba se perdendo mesmo, acontece. Então tem esse glossário no final que tem toda essa pronúncia, eu explico direitinho o que cada palavra significa, como que se pronuncia, meio abrasileirado. E aí agora sim tá bem bacana, assim, eu recebo bons feedbacks, assim, e tem uma galera que é mais um pouco fanática, assim, que fica tipo tentando pronunciar tipo certinho as coisas e fica estudando a língua, eu acho muito bacana. E você falou que seu livro está chamando muita atenção, de fato está, porque no YouTube tem várias resenhas do livro do Glaser. Existem deuses, né, nas suas obras que representam as emoções humanas, as forças da natureza. Então, nós temos aí um viés também da religião, Isso. que tem um papel fundamental na trama, é isso? Tem, exatamente. Como o próprio primeiro livro mesmo fala, que é a face dos deuses, que assim tem alguns deuses, por exemplo, o deus do ódio, a deusa da esperança, a deusa do medo, a deusa do desespero. Então, ao longo da trama, esses deuses, eles tipo se manifestam aparecendo na face das pessoas. Então, por exemplo, se um determinado personagem está com ódio ou com muita fúria, ele veste a face de Fayar, que é o deus do ódio. Então, outro personagem que olha para ele vê a face do deus, né, daquele deus. E aí é a mesma coisa quando um personagem está com medo, por exemplo. Outro personagem olha para ele e vê na face dele a face da deusa do medo, que é Vashti. E aí essa é a forma como os deuses tipo, se manifestam. O que é mais assustador no seu livro? As figuras sobrenaturais, os monstros ou os homens? Os homens. Por quê? Não existem monstros no livro, existem apenas homens, e os homens, eles, é que eu falei no começo, eles fazem o que precisa ser feito e nem todos são heróis e nem todos são bonzinhos. Então, e tem personagens, por exemplo, que matam o próprio pai em busca de poder. Um príncipe, por exemplo, que mata o pai para virar rei. Irmãos que matam irmãos em busca de poder. Acho que as pessoas são o que elas precisam ser nos momentos certos. E eu trago um pouco dessa minha, digamos, visão política e filosófica para dentro dos livros também, para o caráter dos personagens. Eu explicito muito assim, aquilo que eu penso pessoalmente no caráter dos meus personagens. Um pouco aqui, um pouco ali, um pouco lá. E aí, mas assim, quando você junta tudo, tem um mundo bastante pessimista. Que infelizmente é a vida real, né? Infelizmente é a vida real. Você acredita que a mágica, ela acontece também no cotidiano, no dia a dia das pessoas? Acredito que sim. Não, assim, acho que em pequenos detalhes ela acontece, essa magia, assim, sei lá, por exemplo, assim, tem vários momentos assim do cotidiano que a gente pode, digamos, tipo, chamar de mágicos. Por exemplo, para mim foi mágico fazer o lançamento do meu primeiro livro. Para uma mãe, por exemplo, pode ser mágico, né, dar a vida ao seu primeiro filho. Por outro lado, assim mesmo, a própria fantasia mesmo e da literatura, acho que ela é mágica porque ela não existe tipo, barreiras para ela, assim. Quando você está ali criando ou quando você está lendo, assim, você tem essa liberdade de poder estar conhecendo outros mundos, outros povos, outras raças, outros planetas.
E isso é mágico também, assim, é só a própria fantasia, a própria literatura fantástica de forma geral que te propicia isso, essa visita a outros mundos, a outros universos, né? Ou está conhecendo outros povos, tá, tipo, testemunhando coisas que aconteceram há 3 mil anos atrás, assim, sabe? Isso é mágico também na fantasia, isso é uma das coisas que me encanta, que eu sou, tipo, de fato apaixonado por ela por causa disso. Essa liberdade, sabe, assim, de ter outros mundos, outros povos, de você poder escapar um pouco do nosso sistema, que tem várias leis, vários códigos, sabe, várias barreiras para aquilo que você pode de fato fazer. Agora na fantasia não, né? Na literatura fantástica não, você pode fazer o que você quiser. Assim, eu como escritor eu posso criar o que eu quiser, eu posso remodelar o mundo à minha maneira, sabe, criar outras leis ou outros códigos ou até mesmo aboli-los de forma definitiva. Assim, eu posso fazer o que eu quiser. Isso não tem preço, é muito maravilhoso, bom, né? Não tem preço. O Mundo Mágico, do Glaser, o Andrew. Está aqui A Face dos Deuses, A Dança dos Mortos, As Crônicas da Aurora. Isso. Se você ficou curioso para saber o que é a Aurora, o que tem aqui no livro, é só comprar as obras. Está tudo aqui, né, Glaser? Isso, está tudo aí. Muito obrigada pela sua participação, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Eu que agradeço aí pelo convite. E antes do próximo bloco, você confere o quadro Minuto Literário. A fantasia é um dos pilares fundamentais da literatura, contrapondo-se ao realismo, e isso faz com que a literatura entenda algumas questões que estão acima do natural, entre o natural e o sobrenatural, entra aí a fantasia. Então, vamos ficar nos clássicos. Viagens de Gulliver, do Jonathan Swift, tem um personagem que encontra gigantes, depois ele se torna um gigante, ilhas voadoras e personagens que são cavalos, né, muito mais evoluídos que os humanos. No Nariz, de Gogol, um conto clássico russo, o personagem acorda um belo dia e perdeu essa parte importante da sua composição física, o próprio nariz, tem uma pele lisa ali. E ele passa o conto todo tentando reencontrar o próprio nariz, ao final o nariz retorna, do mesmo jeito que sumiu, algo absurdo. E no século XX, uma das grandes obras é a Metamorfose do Franz Kafka, em que a fantasia é deliberada e absurda também. No Kafka, o personagem Gregor Samsa acorda de uma noite intranquila, de pesadelos, transformado num inseto. E a partir daí a história avança. A questão toda é essa, é liberar a fantasia ao máximo, né? Que é um potencial que a literatura sempre desenvolveu de uma maneira magistral. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre literatura fantástica. A próxima convidada é a escritora Tati Azevedo. Até já! Literatura fantástica. É este o tema do programa Iluminuras de hoje. Agora, no segundo bloco, ao meu lado, a escritora e jornalista Tati Azevedo. Tati, em primeiro lugar, obrigada pela sua participação. Para mim é um prazer estar aqui e falar sobre literatura, que é uma paixão. A Tati é autora da A Improvável, Annelise e Meu Querido Astronauta, duas obras dedicadas a esse gênero literário. Tati, como é que surgiu a paixão pela literatura fantástica, pela magia, pela fantasia? A paixão pela fantasia vem aos poucos, né? Eu gosto de ler desde muito jovem, era sempre um hobby para mim a leitura. E na adolescência, eu acho que a gente começa a gostar um pouco mais desse mundo fantástico, né? Então, eu lia muito livro de fantasia e ficção científica. E foi isso que me fez me encantar por alguma coisa que fosse um pouco diferente da minha realidade. E tentar encontrar os elementos da minha vida, da minha realidade, num mundo totalmente diferente, ou até que tivesse uma mistura entre os nossos mundos, né? Então, foi assim que eu comecei a gostar de literatura fantástica e levei para a vida adulta. Então, hoje eu continuo gostando de fantasia, ficção científica, horror e as várias nuances da fantasia. Uma peculiaridade dos seus livros, né? Protagonistas mulheres. Sim, eu adoro protagonistas mulheres. Não vemos com frequência nesse tipo de literatura? Hoje em dia a gente consegue ver muito mais com frequência. Na minha infância, eu não encontrava tanto. Existia, mas não chegava até mim. A gente não tinha na biblioteca da escola, não era leitura da escola, então não conseguia encontrar protagonistas femininas na fantasia.
E acho que foi isso que me fez escrever sobre mulheres, como as mulheres se veem na fantasia, como as garotas podem participar da fantasia também. Os 2 livros são juvenis, são de meninas na fase dos 16, 17, 18 anos, e descobrindo também um pouco desse mundo fantástico. Então, eu acho que ter protagonistas mulheres muda um pouco o estereótipo que a fantasia é masculina ou a ficção científica é masculina e que só dá certo com homens protagonistas e com autores homens. Então, a minha ideia é essa, é levar a fantasia também para o universo das garotas, que na verdade é a mesma fantasia, independente do protagonista, né? O protagonista é uma pessoa. Então, independente dele ser homem ou ser mulher, mas eu acho que as garotas terem uma mulher, uma menina fazendo parte, elas se identificam. E quando você se identifica, você lê o livro com mais paixão, eu acho, né? E aquilo te fala a você. Então, aí você começa a ler mais coisas quando você se identifica, né? A Improvável Annelise foi o seu primeiro livro. Foi o primeiro. Né? Eu quero que você conte pra gente quem é a Annelise. A Annelise é uma brasileira, é uma garota que mora na região dos Canyons, lá da região do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e ela tem uma vida super pacata. Ela gosta da natureza, ela não quer... O mundo dela é ali, aquele é o mundo que ela quer, a família dela e a natureza ao redor dela. E só que aí ela faz uma viagem e os pais dela somem e ela descobre que, na verdade, ela é descendente de uma raça de ETs que vieram morar na Terra e que existe toda uma sociedade de ETs vivendo entre a gente. Existe esse mundo fantasioso, esse mundo diferente na nossa realidade. Então, ela tem que descobrir um pouco mais sobre esse mundo, um pouco mais sobre ela mesma e sobre a vida dela. E assim ela pode crescer como pessoa, ganhar responsabilidades e se entender melhor. Essa é a Annelise, uma pessoa tentando se descobrir e aí ela usa a fantasia para isso. E a Tati conseguiu se descobrir também a partir das fantasias da Annelise? Nossa, muito. Eu costumo dizer que escrever é uma terapia. A gente escreve os personagens, a gente entende os personagens e entendendo eles a gente se entende também. A gente descobre um pouco mais sobre as nossas atitudes, sobre o que a gente não faria, sobre o que a gente gosta ou não gosta. Então, para mim, esse primeiro livro, Annelise, acho que foi por isso que eu me apaixonei um pouco pela escrita, né? Porque a gente faz uma autoanálise e descobre mais sobre pessoas, sobre sentimentos, sobre atitudes e sobre responsabilidades. Então, eu via ela fazendo coisas, eu entendia coisas que eu tinha feito na minha adolescência e coisas que eu tinha deixado de fazer. Então, é um pouco de se descobrir também com os personagens, não só com ela, com todos os personagens da trama. E você imprime também as suas experiências, né? Da sua vida, você imprime isso na trama, de alguma forma? Vamos falar do Meu Querido Astronauta, né? Também tem isso de descobertas? Tem. A personagem do Meu Querido Astronauta, a personagem principal é Maria Luísa. Ela mora aqui em Pirinópolis, o livro todo se passa aqui em Piri, que é bem pertinho de Brasília. Pirinópolis é Goiás? É Goiás, é uma cidade do interior de Goiás, com uma arquitetura colonial. É bem brasileira, é uma cidade muito brasileira, né? Com vegetação do cerrado, cachoeiras e também muita natureza. Eu gosto muito de livros com natureza. A natureza faz parte né? Eu acho que faz parte de nós brasileiros, então tem que fazer parte do livro também. E a Maria Luísa, ela tem uma vida muito adulta. Ela se acha uma adulta com 16 anos, ela acha que a adolescência é uma besteira, uma grande falta, uma perda de tempo. Só que aí aparece um personagem que se diz um ser vindo de outro planeta. Os 2 livros têm a temática astronauta, de ETs. E ele se diz vindo de outro planeta, é um amigo de turma dela. E ela vai tentar descobrir o que é isso, se ele está falando a verdade, se ele sofre um acidente, se é parte do acidente ele achar que ele é um ser de outro planeta, se existe uma questão psicológica por trás disso. Então, ela passa a habitar essa trama fantástica e passa a habitar mais o colégio onde ela estuda. Ela passa a ter mais contato com os amigos, ela passa a entender como funciona a sala de aula dela, o bullying que algumas pessoas sofrem. Então, tem todo esse contexto adolescente que é muito comum a gente ver em sala de aula, que é muito discutido hoje. É uma temática bem atual, colocada numa fantasia. Essa é a temática da Lu e ela tenta descobrir a adolescência por meio desse astronauta que aparece na vida dela. E é tudo muito real, né? Essas histórias se repetem no dia a dia. Daí a identificação dos adolescentes, você acha? Sim, são fantasias urbanas, que é a caixinha que a gente coloca na fantasia, a fantasia urbana, que são fantasias que acontecem no nosso dia a dia, na nossa rotina, na nossa cidade, no nosso mundo. E eu acho que você colocar as temáticas atuais dos adolescentes misturado com a fantasia te quebra um pouco aquela ideia de que é sobre bullying, não gosto de ler livro sobre bullying, eu vou ler outra coisa, eu não gosto dessa temática no livro. Então, você quebra um pouco isso, porque você está falando sobre fantasia, você pode falar sobre o seu mundo real
e dá uma imagem de um outro mundo. E aí acho que é mais fácil de assimilar. Até para adultos, não só para adolescentes, né? Eu acho que para todos nós, você quebrar um pouco da realidade com a fantasia, te dá uma outra perspectiva sobre aquilo. E você consegue assimilar de uma forma melhor e entender até o seu próprio mundo. É mais leve, né? É mais leve de você entender, você quebra a barreira, né? E eu gosto de colocar as temáticas adolescentes nesse mundo um pouco fantasioso, porque você consegue discutir de uma forma mais leve. Você trabalha jornalista, mas atualmente trabalha com educação. Isso. De alguma forma, você também tem essa preocupação social nas suas obras, nesse viés educativo? Tenho. Eu acho que assim, toda a literatura, a mais simples ou a mais comercial que seja, que as pessoas costumam dar menos valor, até a alta literatura, que as pessoas costumam dar mais valor, acho que todas elas te ensinam alguma coisa. Eu acho que quando você escreve um livro, você tem que estar muito preocupado com o que você vai passar com aquele livro. Que tipo de ensinamento, porque sim, eu acho que todos os livros ensinam, que tipo de sentimento, que tipo de visão de mundo você vai passar. Eu acho que isso é uma preocupação que todo autor deve ter, e principalmente para quem vai escrever para adolescentes. É uma fase onde você assimila muitas coisas. E se você colocar alguma coisa boa para aquela pessoa assimilar, ela vai ter um retorno bom para ela, para a vida dela. E eu tenho alguns retornos de leitores que, nossa, são assim, muito gostosos. O Annelise já foi usado em escola, e quando eu recebi o feedback dos alunos, a resposta dos alunos sobre o livro, e como eles interpretaram a história, e como eles perceberam os próprios sentimentos dele, porque o livro fala muito de sentimentos. Então, eles falando sobre os sentimentos e como eles conseguiram entender os próprios sentimentos, isso é tão gostoso, assim, sabe? É tão gratificante. E eu acho que é o que dá vontade de escrever para adolescentes, porque eles têm uma resposta muito honesta e muito verdadeira. Se gostou, gostou. Se não gostou, não gostou. E quando eles trazem essa resposta sobre o que eles aprenderam com o livro, o que eles refletiram com o livro, isso é muito gratificante para mim, pelo menos que gosto de educação e gosto de literatura. Tati, falando em YouTube, o seu livro, Meu Querido Astronauta, não temos o livro físico ainda, lançamento esse primeiro semestre de 2019, até então ele está disponível em e-book. Isso, o mundo digital hoje em dia acho que faz parte da nossa vida, né? E o Meu Querido Astronauta, ele é um livro independente, então a plataforma digital é mais acessível até para os autores independentes, né? Para a gente conseguir publicar os livros. E o Meu Querido Astronauta, ele está em e-book na Amazon, e você pode baixar, ler, e aí o livro físico, provavelmente agora no primeiro semestre de 2019, deve sair. A literatura ganha espaço nos cinemas, né? Mas é engraçado que quem lê o livro, às vezes, não gosta do filme. O contrário acontece com mais frequência. Isso. Né? Porque eu acho que a história do livro normalmente é mais completa, tem mais espaço para a história. E quando você vai para o filme, você tem que condensar. Mas eu acho super válido você tirar a história do livro e colocar no filme ou em qualquer meio audiovisual, porque você agrega mais leitores, porque a pessoa vê aquela história e se interessa por ela, e vai para o livro. É muito comum a pessoa assistir o filme, ver a série e ir para o livro. E aí você cria leitores. Eu acho que é uma forma muito boa de trazer interessados na fantasia. E é normal isso, você sempre tem que condensar um pouco a história para caber no filme, isso sempre vai acontecer. Por isso que não agrada tanto. Mas aí você tem que ter um pouco de saber que aquilo dali vai ser uma história condensada e vai lá para ver as imagens lindas, ver como eles mudaram a história, porque também é interessante, né? Você saber uma história e você ver como é que ela pode ser mudada, alterada e o que pode ser feito com aquela história de forma diferente. Então, eu sou apaixonada por histórias, então acho que histórias são válidas em qualquer formato que seja. Seja lá no filme, nos cinemas, nos livros. O mercado literário, como é que está nesse estilo? A fantasia tem crescido muito atualmente. Eu vejo assim, da minha adolescência para cá, que já não sou mais uma adolescente, cresceu bastante o espaço. Eu vejo muito mais livros de fantasia para jovens e com protagonistas femininas também. Então, acho que o mercado tem aceitado mais a fantasia e aquela geração que era leitora de Harry Potter, como eu, na infância, agora a gente é adulto que continua querendo consumir fantasia. Então, acho que isso muda um pouco o mercado também. Acho que você vê, tem um grande boom de fantasia em todos os gêneros acontecendo no Brasil e no mundo. A gente segue acho que uma tendência mundial. E acho que os adultos de hoje foram os adolescentes que cresceram principalmente com Harry Potter, com as Crônicas de Nárnia. E hoje em dia a gente quer continuar consumindo isso, a gente não quer parar de consumir fantasia. A gente descobriu que isso não é só da nossa juventude, é para a vida, né? Tati, todos têm uma realidade fantástica que pode ganhar as páginas dos livros?
Sim, a gente nunca sabe se essa história no livro não é a realidade também, né? Por exemplo, a gente não sabe se existe uma comunidade de extraterrestres vivendo entre a gente. Existem teorias sobre tudo, né? E eu acho que sim, as nossas vidas têm um pouco de fantasia. A gente só tem que saber encontrar e descobrir onde é que ela acontece. Às vezes a gente diz, foi uma sorte, foi uma coincidência. Quem sabe não é uma fantasia ou alguma coisa a mais acontecendo que a gente não percebe, né? Parabéns pelo seu trabalho, sucesso com o livro que esse ano temos o livro físico também, Meu Querido Astronauta. Isso, e obrigada a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui. Que bom, e obrigada a você de casa também que acompanhou mais esta edição do programa Iluminuras. Se você gostou e quer rever, é só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Tchau.